Queridos, boa noite, graça e paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez aqui, hoje para trabalhar aí o último fundamento da vida diária com Deus que a gente colocou aqui. Vamos falar hoje sobre aliança. E eu gostaria de orar junto com você nesse início aqui, pedir para que o Senhor se mova, sobre esse momento nosso mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, Senhor, na sua presença, reunidos em seu nome, Pai, mediante a sua palavra, Senhor. E nós nos aproximamos do Senhor através da sua palavra para pedir para o Senhor que nos ilumine nesse momento, Pai, que o Senhor se mova através da sua palavra aqui, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exercite, porque esse é o propósito de nós estarmos aqui, ser exercitado pelo Senhor na tua palavra. E na medida que nós nos exercitamos, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo e nós vamos ficando cada vez melhores naquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e também em nós, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos mova em sua palavra, no ritmo do Senhor, na intensidade do Senhor, da maneira do Senhor. Nós pedimos que mais uma vez nessa noite o seu Espírito Santo nos conduza, o seu Espírito Santo nos oriente e que possamos ter um tempo de qualidade aqui com a tua palavra, Senhor, e que isso nos faça crescer naquilo que o Senhor tem nos confiado, Senhor. Que tudo que aprendermos aqui, Pai, se transforme em sabedoria prática para que possamos servir os nossos irmãos em nome de Jesus. Pai, nós oramos e pedimos a sua bênção nessa hora, para a sua glória. Amém. Gente, hoje nós vamos então falar sobre aliança, o último fundamento que eu coloquei aqui para a gente poder exercitar aqui na palavra. Então, trabalhamos aí como fundamento da vida diária com Deus, a palavra, a oração, o jejum, o louvor, o temor, a vigilância, que foi o último encontro. E hoje vamos falar sobre aliança. Eu gostaria de, como sempre faço aqui, ouvir de vocês a respeito de aliança, dentro das Escrituras. Principalmente eu vou dar foco aqui na nova aliança, tá? Mas fica aberto para a gente falar aqui, tanto a antiga aliança quanto a nova, trazer aí os conceitos, os princípios, e eu tenho certeza que a gente vai crescer aqui em entendimento a respeito desse assunto. E eu gostaria que vocês falassem aí um pouco sobre aliança, o que é aliança para você em poucas palavras, biblicamente. Se alguém te perguntasse, você dá uma resposta rápida, que a gente sabe que todos os assuntos que nós estamos falando aqui são extensos, são profundos, mas às vezes é necessário a gente resumir eles e dar respostas, ter entendimentos e respostas objetivas, curtas, porque a gente não tem muito tempo para falar. Muitas das vezes, até mesmo quando nós estamos aqui, por exemplo, num treinamento, nesse ambiente aqui de estudo, é um tempo muito curto, a gente não consegue, leva muito tempo para você aprofundar. Numa pregação é a mesma coisa, cara, é incrível, você não consegue ir fundo, e a gente tem que conseguir resumir e entregar aquilo de uma maneira simples, sem que deixe de ser profundo, deixe de ser algo que realmente fundamente e é sustentador. Então a gente tem esse desafio, como educadores do reino, como mestres aí na palavra de Deus, temos esse desafio de pegar assuntos complexos, assuntos que levaria horas para a gente poder desenvolver e em poucos minutos, às vezes segundos, você saber conseguir colocar para fora, Então é muito importante a gente expressar isso em poucas palavras que a gente vai se desenvolvendo. E eu gostaria de ouvir vocês aí sobre aliança. Aliança é um compromisso que parte do Senhor para conosco, nos dando a oportunidade da intenção. Então um compromisso que começa com o Senhor. Parte dele. Pela graça dele. Uhum. E basta a gente aceitar e seguir, talvez. Amém. Legal. Um compromisso que parte do Senhor, começa no Senhor e vem à nossa direção, ao nosso encontro. Legal. O que mais, gente, sobre aliança?
Aliança, pacto. Pacto. Era um pacto que Deus fazia com o seu povo, para que eles fizessem e cumprissem. E Êxodo já dá os mandamentos que é para você seguir na obediência. Sim. O maior erro do ser humano é ele não cumprir. Que foi acordado. No pacto tem acordo. Tem um acordo. Ele não cumprir a parte dele. É igual eu vou falar com mais que nós vamos carregar aí uma abóbora, mas eu vou carregar até a metade do caminho. Depois você carrega. Aí quando chega a sua parte, você carrega só mais um terço do Você caminho. não cumpre. Aí você não quer cumprir mais. Então, é onde que o povo de Deus sofreu muito por causa disso aí. Um acordo, um pacto que tem que ser cumprido. Das duas partes. Isso é uma aliança. Show. O que mais, gente? O Abraão, ele tinha, né, uma aliança com Deus. E muitas outras, né? Sim. No Velho Testamento, do Novo. Muitas outras. Nós veremos que a nova aliança, ela é nova, sim, mas ela já foi anunciada desde sempre, ela foi comunicada. Desde sempre nós vamos ver aqui. Desse jeito, quando Deus já falou com ele. A nova. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a aliança? Não? Vamos lá então, gente. Trouxe alguns textos aqui, alguns versos e alguns elementos dentro da aliança que nós vamos aqui olhar junto nas Escrituras e poder comentar um pouco a respeito. Gostaria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 1, versos 67 ao 72. Lucas 1, do 67 ao 72. Diz assim: Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai, Abraão. O primeiro elemento de aliança que eu quero trazer, que Deus me chamou a atenção, é que a aliança, e aqui nessas palavras de Zacarias, pai de João Batista, ele está cheio do Espírito Santo, ele recebe, ali a revelação de quem é o filho dele, e ele cheio do Espírito Santo, ele vai começar a profetizar, e ele vai começar a exaltar o Senhor, falar que o Senhor concedeu poderosa salvação, que o Senhor estava cumprindo aquilo que ele prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, demonstrando a sua misericórdia e recordando a sua santa aliança, o juramento que ele prestou ao nosso pai Abraão, como a Fátima trouxe aqui. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui dentro da aliança, que me chamou muita atenção, é que a aliança é um juramento santo. A aliança, ela é um jurar inviolável. E isso me chama a atenção porque aqui nesse texto, Zacarias ele fala dessa santa aliança, desse juramento santo, e ele fala que é um juramento que Deus prestou ao nosso pai Abraão. Quando você estuda a aliança que Deus fez com Abraão, é algo muito incrível, é algo muito maravilhoso. Porque ali, quando Deus tem aquela situação, Abraão cai no sono, divide os animais no meio, faz um corredor, e quem passa por aquele corredor é somente o Senhor. Abraão não passa junto com ele. Abraão, na verdade, estava dormindo, e em toda aquela experiência, a palavra fala que uma tocha acesa, que era o Senhor, passou no meio daqueles animais partidos no meio, e o Senhor ele faz para Abraão um juramento. É como se Deus levantasse a mão e, como não tem ninguém maior do que ele para ele jurar, ele jura por ele mesmo, dizendo que ele iria cumprir todas as promessas que ele tinha feito para Abraão naqueles dias. E que se ele não cumprisse, é mais ou menos esse entendimento, se ele não cumprisse, ele tinha que morrer, ele tinha que
deixar de ser quem ele é. Só que a palavra, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor vai cumprir as promessas que ele fez, né, para Abraão, para que ele fez para o seu povo. E aqui nós vemos, e essa aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança unilateral. Não tem se o povo vai fazer, não vai. É simplesmente uma aliança unilateral. Ele falou que vai fazer, e se o homem cooperar ou não, ele vai cumprir aquela promessa. A promessa de que Abraão, através de Abraão, Deus iria trazer um descendente, e esse descendente iria abençoar todas as famílias da terra. Seriam benditas todas as famílias da terra por causa desse descendente. Não somente esse descendente, mas um povo, uma nação, uma terra, toda uma geração uma nação de sacerdotes, uma nação de servos, de filhos de Deus, a partir da promessa que o Senhor fez a Abraão, né, com o filho Isaac. E o Senhor faz um juramento, e assim, não tem quem fosse maior do que ele para ele jurar. Então ele jura por ele mesmo, dizendo assim, ó, se eu não cumprir, eu não sou Deus. E é unilateral. E qual que é a diferença? Quando você pega a aliança mosaica, a aliança com Moisés, ela é bilateral. No sentido do quê? Você vê várias condições. Se vocês fizerem, se vocês vão herdar, vocês vão viver, vocês vão ser abençoados, vocês vão viver isso, vocês vão viver aquilo. Se vocês não fizerem, vocês serão amaldiçoados, acontecerá isso, acontecerá aquilo. E tinha condição para a aliança que Deus fez, a lei que o Senhor deu e entregou através de Moisés, entregou para o povo, tinha um padrão de conduta, e esse padrão de conduta baseado na lei, depois nós vamos ver um texto que traz essa explicação no Novo Testamento, tinha que ter um padrão de conduta de acordo com a lei que foi dada e que se cumpre, você está na bênção, você está abençoado. Se você não cumpre, você deixa de viver aquilo, você deixa de viver aquela promessa. E aí, vemos que tem a condição. Então o povo de Israel, durante a história, quando oscilava, quando deixava de cumprir com a parte deles, o que acontecia? Eram entregues nas mãos dos inimigos, os inimigos levavam cativos, os inimigos dominavam sobre eles, e aí toda aquela situação que nós vemos, né, no livro de Juízes, no livro dos Reis, com os profetas, toda aquela situação. E é tão interessante porque essa aliança que Deus faz com Abraão, e isso me chama a atenção, é porque ele faz esse juramento, e esse juramento é santo. Quer dizer, esse juramento é inviolável. Não tem como Deus violar, não tem como Deus não cumprir. Deus vai cumprir. E Deus cumpriu, na verdade. Então, o primeiro ponto, e até nós vemos uma questão trazendo isso para um exemplo nosso, mais do nosso dia a dia, mais visível, um exemplo mais simples e claro, é a questão do casamento. E nós podemos usar esse exemplo de aliança em relação ao casamento, que casamento é isso. Quando nós estamos ali diante, né, de Deus, diante das testemunhas, nós estamos fazendo um juramento. Nós estamos, e é um juramento santo, quanto que o Senhor vai cobrar, né, que o leito conjugal, que o casamento seja digno de honra, seja honrado entre todos, tudo aquilo que a palavra de Deus vai falar. Por quê? Porque naquele momento, o homem e mulher fizeram juramentos, fizeram votos, fizeram promessas. E aí, por isso, se torna algo inviolável. É por isso que a palavra fala que a morte separe. Porque é algo inviolável. E quando nós olhamos para a aliança dentro desse contexto bíblico, nós vamos entender que o Senhor, ele deseja relacionar com os seus. Só que não tem como fazer isso de qualquer maneira. Não tem como fazer isso com pecado. Não tem como fazer isso de qualquer jeito. Então Deus, sendo que Ele é, Ele tem que prover aliança, Ele tem que prover meios para poder manifestar, para poder relacionar com o seu povo. Eu me lembrei da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é uma representação. A Arca, né, ela portava ali, ela era uma representação, e também Deus manifestava através da Arca ali, e era a Arca chamada, denominada como Arca da Aliança, né, no meio do povo de Deus. E nós vemos todo o cuidado que tinha, todo o zelo, todas as minúcias que tinha para que fosse respeitado e fosse tudo de acordo por conta dessa presença. Então esse Deus, sendo quem Ele é, não tem como relacionar no meio do povo dele de qualquer maneira. Tem que ser por meio de aliança.
somente por meio de aliança. Não tem outra possibilidade. Sem aliança é impossível relacionar com esse Deus. E aqui nós vamos ver alguns textos e alguns outros elementos que vai complementando isso. A primeira coisa aqui que eu trouxe é esse juramento santo, esse juramento inviolável. Agora eu quero que vocês abram junto comigo Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. E depois nós vamos ler Marcos 14, 24. Mateus 26, 28. Quem pode ler? Isto é o meu sangue, da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. Marcos 14, 24. Quem pode ler? Isso, Marcos 14, 24. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Nesses dois textos, nós vemos os textos iguais, semelhantes, e eles vão falar uma mesma coisa. Eles vão falar a respeito, Jesus falando as suas palavras na ceia. Nós vamos ler outros textos aqui que falam sobre esse momento. Mas qual que é a questão aqui? Um outro elemento que eu quero trazer a respeito da aliança é o sangue. E nós vemos, a palavra vai dizer que no sangue está a vida e que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então em Gênesis nós vemos um relato, um testemunho de que o sangue, o sangue está na vida e que não existe possibilidade alguma de remir pecado, de remover pecado se não tiver derramamento de sangue. Então, para que possa remover pecado e para que possa ter relacionamento, precisa se derramar sangue. E aí nós vemos isso desde o Gênesis, e isso... Sou eu que estou fazendo tudo esse barulho. Eu acho que é você. Então nós vemos desde o Gênesis até o desenrolar de toda a história que foi necessário sangue. E aí começa desde lá do jardim e vai passando e vai se desenvolvendo, e o Senhor vai pré-anunciando um sangue que futuramente viria e seria derramado para a remissão de pecados e benefício de muitos, para o bem de muitos. Então um outro elemento da aliança muito importante é a questão do sangue. No sangue está a vida e não tem como ter remissão de pecados se não derramar sangue, se não derramar vida. E aí eu quero ler com vocês agora o texto de Lucas, capítulo 22, verso 20, que vai falar sobre a ceia, que é um outro elemento também muito importante para a gente compreender o que é aliança. Lucas 22, 20, e depois nós vamos ler 1 Coríntios 11, 25. Lucas 22, 20 diz assim, Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Quem pode ler 1 Coríntios 11, 25? Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Olha só, na ceia nós temos um ambiente e uma revelação que para a gente traz muita clareza sobre questão de aliança. E é por isso, hoje eu ficava meditando nisso, estava pensando sobre isso, e é por isso que Jesus ele desejou, a palavra fala que quando ele estava chegando o momento da morte dele, ele desejou muito ter aquele momento, aquele último momento de ceia, ele desejou muito comer, beber e ensinar, explicar e deixar muito claro para os discípulos o que representava aquilo. Era uma transição da Páscoa, do Antigo Testamento, que fora celebrada por muitos anos, era um memorial em Israel, a Páscoa sendo celebrada, fazendo alusão ao sangue, fazendo alusão ao Cordeiro e toda aquela questão do livramento do Senhor, da salvação do Senhor, aquilo anunciado por muitos anos, muitos séculos, os profetas anunciando, falando, e chega o momento em que Jesus, encarnado, ele vai dar cumprimento a tudo aquilo que foi profetizado a respeito de uma nova aliança que Deus iria fazer.
e através do seu sangue. E na ceia nós temos esse ambiente, onde Jesus deseja muito estar com eles para poder explicar, para poder revelar o que seria essa nova aliança. Essa nova aliança que ele vai dizer que estava sendo feita no seu corpo, né, e no seu sangue, através do pão, né, e através do fruto da videira aí. E ele vai trazer, né, o entendimento de que esses dois elementos estão representando a entrega completa da vida dele, tanto do seu corpo, né, literalmente ali, quanto do seu sangue sendo entregue mesmo, sendo derramado, sendo dado para que pudesse realmente, né, consumar e iniciar, dar início a essa nova aliança. Né? Nós sabemos que teve uma primeira aliança feita. Na verdade, eu fiquei pensando hoje sobre isso, até parece ser um pouco confuso. Peraí, se Deus já lá atrás fez uma aliança com Abraão, né, como que depois a aliança com Moisés né, alguns teólogos dizem que é a primeira aliança e a de Cristo a segunda aliança. E na verdade a palavra vai mostrar que a aliança com Moisés, né, onde Deus coloca ele como mediador e entrega as leis, é a antiga aliança, e em Jesus temos a nova aliança. Mas hoje eu ficava pensando um pouco a respeito disso, mas nesse contexto aqui nós vamos ver o Senhor Jesus mostrando através da sua vida, através de tudo aquilo que eles já tinham vivenciado, Jesus explicando e mostrando que nele estava se cumprindo e iniciando agora uma nova aliança. Ele era o Cordeiro, né? Ele era o Cordeiro que iria ser sacrificado, que iria ser morto, mas que ao mesmo tempo também iria ressuscitar, e seria, né, a ressurreição dele a validação de que de fato ele é o Cordeiro que veio, né, e que poderia remir o povo de Deus dos seus pecados e poderia realmente dar, né, essa nova aliança que nós vamos ver, né, o que essa nova aliança promoveu, qual é a diferença e a mudança que essa nova aliança gerou em relação, né, à antiga aliança. Então a ceia, ela é esse memorial a Jesus, ela é esse marco que Jesus falou, né, que ele desejou muito aquele momento, desejou muito comer com ele, ter aquele último momento, seria um momento inesquecível, muito marcante, até pelo ápice da trajetória de Jesus e de como a condição que os discípulos estavam, fragilizados emocionalmente, vivendo intensamente aqueles últimos dias. Jesus, ele não somente deseja, né, mas ele manifesta ali tudo aquilo que realmente era, né, da vontade do Senhor, aquilo que o Senhor vinha revelando, e a ceia se torna esse memorial. Até que ele venha, é o memorial que nos faz lembrar sempre, né, dessa aliança feita na pessoa dele, através da vida, da ressurreição, da vida, da morte, da ressurreição dele, e até que ele venha, né, isso será continuamente, é uma ordem a ser celebrada como um memorial a Jesus e para que nós também não nos esqueçamos. Então, quando nós olhamos para a ceia, é muito interessante, porque nós vemos o quê? É um ambiente que Jesus traz eles, né, cada um dos seus discípulos, para perto, na mesa, em intimidade, e vai partilhar do pão e vai partilhar do vinho. É aponta para relacionamento, aponta para a vida com Deus, aponta para essa comunhão, aponta para essa questão. E nós estamos aqui falando de vida diária com Deus. E a vida diária com Deus, o porquê que Deus colocava no meu coração que a aliança, eu conhecer essa aliança, eu compreender essa aliança e eu viver dentro dessa aliança, é de fato um fundamento, é um alicerce para a vida diária que eu tenho com Deus. Por quê? Se eu não entendo a seriedade dessa aliança, se eu não entendo o que foi feito dentro dessa aliança, como eu participo dessa aliança, se eu não tenho essa compreensão, essa clareza, e eu não tenho essa prática, não tem vida diária com Deus. Vida diária com Deus só existe dentro dessa realidade de aliança. Não tem como. É dentro do pacto que foi feito, é dentro do acordo que foi feito. Como o Vitor falou, parte de Deus começa em Deus, né? Porque a palavra fala, Ele nos amou primeiro. Partiu dele. Até, como você está falando disso, sobre aliança bilateral, né? Você falou de uma vez,
E agora, essa nova aliança, seria uma aliança como a de Moisés bilateral ou vinda de Deus? Porque aí se a gente para para analisar pela graça, aí a gente entende a aliança como, a segunda aliança como algo que Deus propôs, né, por parte dele, para a humanidade, e aí cabe à humanidade decidir se vai ou não aceitar essa aliança, né? Sim. Enquanto Moisés, a gente vê lá aquela lista de coisas, né? Se você fizer isso, você vai ser abençoado no campo, se você não sei o quê, se você não fizer, vai acontecer isso. Então, seria também bilateral ou não? E aí, gente? Ou seria de Deus para nós? Unilateral ou bilateral? É bilateral. Até hoje é bilateral. É? Não mudou. Porque se aceitar Jesus, você tem direito à vida eterna. Correto? É só isso. Mas, para você ter direito a essa vida eterna, você tem que cumprir os mandamentos. Amar o próximo, amar a Deus, sobre todas as coisas. Direitos e deveres, né? Direitos e deveres. Se você não cumpre, você não vive. Pergunta simples. Eu creio em Jesus. O católico crê em Jesus? Ele pode ser salvo? Aí vem a pergunta. Ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Então é bilateral. Ou eu aceito ou não aceito. E aí, gente? Aí eu atribuo a salvação às obras? Entra num dilema, numa briga de... Mas aí tem que fazer uma separação. É polêmica, né? Mas tem uma separação, sim. De como conseguir e o do receber. Sim. Então, assim, eu não consigo através das minhas obras. Não. Então, aí parte de Deus dá a possibilidade de eu ter o acesso a essa aliança. Mas para que eu tenha essa aliança que aí falou de contratos, que falou de pacto, de acordo, eu tenho que cumprir a minha parte. Que não é de qualquer forma que eu me comporto dentro dessa aliança. Então, a minha ação não é para conquistar, mas a minha ação condiz com o que eu recebi. Então, ela é unilateral, mas por receber essa graça, eu ajo... É os dois. Eu entendo e vejo os dois. E é até difícil de explicar isso. Como assim, Mike, os dois? Não tem como ser os dois. Ou é um ou é outro, mas eu vejo os dois. Por quê? Nós vamos ver aqui alguns textos que vai falar que agora, né, através da nova aliança, o Senhor havia prometido através dos profetas, Ezequiel vai falar que Deus vai gravar na mente dos filhos dele e escrever no coração deles a lei dele. E que a letra mata, que é a lei, né, que estabelece um padrão de conduta, ela mata. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Exato. Ninguém consegue cumprir a lei. Então, se ninguém consegue cumprir a lei, todo mundo está morto. Mas o texto que nós vamos ler aqui vai falar que o Espírito vivifica. Então, é um ponto polêmico, é difícil de compreender, mas eu vejo assim, é unilateral. Por quê? Porque Deus, pelo Espírito, em nós vai fazer a obra. Porque a palavra vai dizer assim, que Ele opera em nós o querer e o realizar. Então, tudo que nós fizermos nessa nova aliança, mas é responsabilidade minha? Eu tenho uma responsabilidade nisso. Por isso que eu falo que é polêmico, porque então é bilateral. Se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que fazer, eu tenho que viver de acordo com a nova aliança, eu tenho que ter a fé em prática, obras. Mas não é essas obras postas em prática que me salva, que me faz consumar essa aliança. Quem consumou essa aliança foi Cristo. E pelo Espírito, Ele vai nos vivificar, Nós vamos ver vários textos aqui que vai respondendo essa questão. Mas fica esse... e não é. Tipo assim, é unilateral? Unilateral. É bilateral? Fica aquela coisa que parece... Mas eu penso e entendo que de um modo assim, da parte do Senhor, o Senhor vai cumprir. A nova aliança que Ele estabeleceu e toda a palavra que Ele profetizou, Ele vai cumprir, queira você ou não. Queira eu ou não, do ponto de vista do Senhor, Ele vai cumprir. Se eu não quiser participar, o problema é meu, Ele vai cumprir. Do ponto de vista nosso, é bilateral. O Senhor não faz essas coisas sozinho.
No sentido de que o Senhor nos chama para uma interação, para uma participação naquilo que Ele está fazendo. Mas até essa participação nossa não é por nós mesmo. Por isso que eu já não consigo ver como bilateral. Porque então, uma aliança bilateral, as parece... partes têm um compromisso semelhante. É... No caso de Deus e nós, a nossa parte é mínima perto da parte de Deus. Porque quem vai operar, embora eu tenha responsabilidade, eu sou responsável, mas quem vai operar em mim, através de mim, opera o querer e o realizar, e que está dentro de mim, gravando na minha mente, no meu espírito, no meu interior, sabe, me instigando a viver, é o Espírito. Entende? A obediência é parte do próprio Espírito. A própria obediência, até o obedecer meu não é meu, Exato. Propriamente falando. Então parece ser confuso, mas quando a gente aprofunda, não é. O Espírito e a carne é a luta. É a luta. A ideia é, Deus ele se aproxima, ele se relaciona com o ser humano, colocando essa aliança e falando, da minha parte eu consigo cumprir. Para você cumprir a sua parte, você precisa de mim. Nossa, matou. Dependência, né? Matou. Para mim é isso. Por que é unilateral nesse sentido? Porque até a minha capacidade de cumprir, o Deus está falando assim, você depende de mim. Mas isso é por amor. Porque quem que faz um pacto, que fala, eu faço a minha parte, a tua parte também faço. Só você aceitar. Só você aceitar. Cara, que pacto é esse? Maravilhoso, cara. Gente, é incrível, ó. Eu queria falar, é a questão de cada um fazer a sua parte, né? Uhum. Ter uma comunhão completa. Sim. Nós temos uma responsabilidade nessa história. Claro. Temos uma responsabilidade, né? O aceitar, o ser obediente, o ser submisso, o corresponder, né, ao que o Senhor... Mas o querer até o fazer... É Ele que vai, pelo Espírito, gerar. Se haver dúvida em alguma das partes, que na parte de Deus não há, Não há. Então, se haver dúvida na minha parte, eu danço. Então eu tenho que crer pela fé, eu tenho que acreditar e nessa dependência eu vou viver dentro dessa nova aliança. Eu quero ler com vocês Efésios 2, 12 e 13. Olha como nós éramos em relação as alianças do Senhor. Depois nós vamos ver nesse texto aí de Efésios 2, do 12 ao 13. Efésios 2, do 12 ao 13. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha que incrível! Um elemento nós éramos estranhos a essa aliança. Estranhos. Nem sabíamos, não tínhamos nem o interesse, nem a vontade, nem nada. Nós estávamos estranhos, sem esperança, sem Deus, mas... por causa de Cristo, o mediador dessa nova aliança, nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso. Agora nós somos aproximados para dentro dessa aliança e já não somos mais estranhos, agora nós somos íntimos dessa aliança. Então, isso é um ponto muito interessante sobre a questão da aliança. Éramos estranhos, mas por causa de Cristo, fomos aproximados dessa realidade. Ele fez a gente conhecer, Ele nos fez compreender e hoje está nos capacitando a viver dentro dessa nova aliança. Como o Vitor falou, pela graça, pelo amor. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Gostaria que vocês abrissem em Atos 3, do 25 e 26. Mais alguns elementos aqui dessa aliança. Atos 3, do 25 ao 26. E depois nós vamos ler Hebreus 9, 15. Atos 3, 25 e 26. Quem pode ler, por favor? E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados.
Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Aquilo que nós falamos lá no começo a respeito de Abraão, começou, né, Deus, o Senhor comunicando e revelando para ele. E agora eu gostaria que nós lêssemos juntos Hebreus 9:15. Hebreus 9:15. Isso. Vou ler aqui, Hebreus 9:15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. A Bíblia inteira resumida. Cara, aqui nós vemos um ponto muito incrível da aliança. Por causa de Cristo, esse mediador. E eu estava estudando essa questão do mediador. Ele é alguém que fica no meio de duas partes e com um braço forte ele une. O mediador, a palavra grega, eu não vou saber falar essa palavra grega, mas é um que fica no meio de duas partes conflitantes. De um lado tem um, de um lado tem outro. E ele com força, ele une essas duas realidades. Então, Cristo, ele se colocou nessa posição que Deus, né, com todos os atributos desse lado, querendo muito relacionar, amando essa criação, mas uma criação que está morta nos seus delitos e pecados, não pode relacionar de qualquer maneira. Tem que ter uma aliança, tem que ter um meio pelo qual ele vai fazer isso. E esse meio pelo qual ele vai fazer isso é Cristo. E aí Cristo, ele pega na mão da humanidade, com uma mão forte, ele pega na mão da humanidade, com a outra mão forte, ele pega na mão do Pai, e ele faz isso aqui, dá as mãos de novo, para que a humanidade andasse junto com ele. E através disso, nós nos tornamos herdeiros de uma herança de bênçãos que é eterna, é para sempre. Olha só outras coisas que essa aliança promove e vem promovendo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3, o verso 6, vai dizer assim, olha só que interessante. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, em 2 Coríntios 3,6, nós temos uma informação a respeito dessa aliança, que nós fomos inseridos, que o Senhor nos fez conhecer, que o Senhor nos fez compreender e que hoje o Senhor nos faz participar dessa nova aliança feita em Cristo. Nós agora, por causa de Cristo, nos tornamos ministros dessa nova aliança. Quer dizer, pessoas que estão autorizadas por Cristo, autorizadas, capacitadas a ministrar essa nova aliança a outros, a servir essa nova aliança, porque o ministro nada mais é do que um servo. Ele está a serviço, né? Ele está a serviço, ele está a servir. E a palavra vai dizer que nós agora somos ministros dessa nova aliança feita em Cristo. Quer dizer, nós somos agora servos, que pessoas, na verdade, nós não somos somente servos. Ele já falou que nós não somos somente servos, nós somos amigos. É diferente. Filhos, quer dizer, somos servos? Ainda assim, mas não é aquele tipo de servo que não conhece a vontade do seu Senhor. Não é um escravo. É um servo que conhece porque é filho. Porque, como filho, serve aos propósitos do Pai. Por isso que Jesus, insistiu em ensinar para os seus discípulos e ensinou para a gente. E nesse verso, ele vai mostrar que nós somos ministros dessa nova aliança, fomos capacitados. E uma aliança que não é da letra, que não é da lei, que não é de um padrão de conduta que salva, não é por andar nesse padrão que salva, mas sim pelo Espírito que vivifica, como nós mencionamos aqui. Hebreus 7, 22, nós temos uma informação tremenda a respeito de aliança. Hebreus 7,
verso 22. Hebreus 7, 22. Diz assim: Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Quero ler também o 8, logo na sequência aí, capítulo 8, verso 6. 8, 6. Diz assim, ó: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Aqui nós temos, dentro da aliança, Jesus como a garantia de uma aliança superior. E por que essa aliança é superior? A aliança dada, por intermédio de Moisés, que foi um mediador, que recebeu a lei, em tábuas de pedra. Cristo é a garantia de uma aliança superior. Por quê? Porque nele estão fundamentadas todas as promessas, como diz aqui no texto, excelsas de Deus. Porque não se trata somente de questões da terra, mas também das questões que são celestiais. Então, em Cristo, por que a aliança de Cristo ela é superior? Por que ela supera? Porque em Cristo se cumpre, está fundamentada todas as promessas excelsas que Deus fez. Promessas que falam não só de restauração e de bênçãos na terra, mas promessas que falam sobre a restauração, a purificação dos céus e as questões celestiais que Cristo... A palavra fala que, e esses versos de Hebreus tratam muito sobre a questão dele ser sacerdote, dele ser esse mediador, está no meio de duas realidades. E que posição difícil. De um lado, tem o Pai, e ele conhece o Pai, ele é um com o Pai. De outro lado, ele tem uma humanidade, amada pelo Pai, e por ele também, mas que está rebelde, que não quer nem saber dele. Não quer saber. Que situação. Ao mesmo tempo que Jesus se identifica e se compadece e estende a mão, mas de um outro lado tem o Pai. E ele é um com o Pai. É uma posição de muito conflito. Jesus é a balança. É uma posição de muito conflito. É muito conflituoso. Para Jesus, irmão, a gente não tem noção. Posso falar uma coisa? Pode. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, que você comentou da palavra grega. Uhum. E a palavra é mesites. Mesites. E eu estava vendo aqui que a palavra mesites, em português não tem nada falando, mas em inglês tem aqui, no site. A tradução é broker. Broker é a palavra corretor. No sentido que, por exemplo, se eu quero comprar um imóvel, eu não tenho como fazer essa compra. Eu preciso de alguém que entende de todas as leis, que entende de todo o assunto e que vai falar com as pessoas certas para fazer essa negociação e ser pago o preço justo. E é exatamente o que Jesus fez. Ele tem que ser alguém que conhece todas as leis. Ele conhece tudo sobre o Pai. O dono, que conhece quem que vai precisar pagar. E ele que é a pessoa que vai pagar. Porque eu não dou meu dinheiro para o dono da casa. Eu dou para o o corretor. Vai resolver tudo. Então, realmente, o peso é todo sobre ele. Todo sobre ele. A responsabilidade daquela transação, aplicando na questão imobiliária, a transação, na questão de Cristo, era toda a questão da vida, da humanidade, tudo que Deus criou aqui na Terra. Então, é como o Vitor falou, de um lado, Cristo, e é muito interessante essa questão dele ser o advogado, porque o advogado, ele conhece o juiz, no sentido de que ele conhece as leis, ele conhece como o juiz pensa, o que o juiz, ele conhece. O advogado, quando ele vai advogar uma causa, ele não, a defesa que ele vai montar é baseado no que o juiz, como que o juiz vê aquela situação. E ele tem que apresentar de uma forma que o juiz olhe e valide. Ok, é isso. Ele não monta uma causa para defender baseado no que o cliente dele muitas das vezes está só pensando, no que o cliente quer. Não,
ele analisa assim as demandas desse lado aqui. E Cristo conheceu de perto as demandas da humanidade. A palavra fala que ele se humilhou, ele desceu, ele esvaziou, quer dizer, ele foi conhecer. A palavra fala que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, porque em tudo ele foi tentado. E hoje ele está pronto e apto para nos representar diante do Pai, porque ele passou por tudo que nós passamos. Então ele vem desse lado e ele entende as demandas, ele pega a causa e ele vai, na vida dele, na morte dele, na ressurreição dele, apresentar diante do Pai. E essa causa foi ganha, porque quando ele apresentou da maneira que ele fez, que era conforme as leis do Pai, o Pai deu deferido. Foi deferido. Foi dado como ganho. E como que isso é validado? Como que isso foi? A ressurreição. A ressurreição é a garantia, é a comprovação pública para todo mundo saber, no céu, na terra e debaixo da terra, todo mundo saber que a causa que Jesus veio pegar e foi representar diante do Senhor, que ele advogou com a própria vida dele, nas custas dele, é como, né, pega lá o advogado que pega uma pessoa que não tem como bancar, não tem como, né, bancar o processo. Nós não tínhamos como bancar esse processo. A palavra fala que a escrita de dívida que era contra nós, impagável, não tinha como pagar. Nós não tínhamos condições de pagar, mas ele pagou, como nós lemos nesses textos aqui. E é por isso que a aliança dele, a nova aliança feita nele, ela é superior. Porque nele se cumpre as promessas que Deus falou, que Deus, né, prometeu desde Abraão, que o Senhor prometeu, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo cumpre, tem seu cumprimento nele. É por ele, por meio dele, para ele. Ele faz convergir todas as coisas nos céus e na terra, tudo centraliza e volta para ele. Né? Ele é esse centro, ele é esse foco. Então, eu quero ler com vocês Hebreus 8, logo na sequência aí o verso 10, e entra naquilo que a gente falou aqui. Hebreus 8, 10 diz assim, ó: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Eu gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Logo na sequência aí, Hebreus 10, 16... Hebreus 10, 16 diz assim, ó: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Então, a aliança, essa nova aliança que nós estamos falando aqui, pelo Espírito, através de Jesus, mas agora pelo Espírito, porque ele disse assim, vocês estão tristes agora, mas eu vou enviar o outro. Esse outro é o Consolador. É um outro que ele na ausência de Jesus, esse outro é o mesmo que Jesus. Só que agora esse outro, o Espírito Santo, não tem limitação de corpo para ir até somente Israel, não. Esse outro é o Espírito Santo, que não tem mais limitação. E é por isso que por meio dele, foi por isso que foi dada uma ordem para que os discípulos esperassem em Jerusalém, antes de sair para fazer qualquer coisa, eles aguardassem ali o derramar desse Espírito. Por quê? Porque por meio desse Espírito derramado sobre eles, esse Espírito iria imprimir profundamente no coração, na mente, a vontade do Senhor, iria dar a eles o poder de poder falar em nome do Senhor e poder levar, né, a mensagem do Evangelho por todas as nações, somente pelo Espírito. Por que Jesus tinha uma limitação? Ele mesmo falou, ele ficou em Israel, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele tinha uma limitação física. Ele estava no corpo, ele tinha que operar, ele tinha que vir para a casa de Israel primeiro, mas pelo Espírito, agora sem restrição, sem limitação de espaço,
Não tem. Pelo Espírito, agora, nesse derramar, esse outro vem e faz com que, né, a lei do Senhor, a vontade do Senhor seja imprimida no âmago do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. E coloca isso dentro de nós, gravado na mente e escrita no nosso coração. Essa é a nova aliança. Não foi gravada em tábuas de pedra, como foi dado para Moisés. Essa agora é na tábua do coração. O Espírito Santo vai diariamente, nessa vida diária com Deus, escrevendo, imprimindo, colocando. Pode falar, Paulo. Então, Mike, e Deus é tão bom que quando você aceita Jesus Cristo, Ele te entrega o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo te conduz a Jesus Cristo, né? Te mostra o Cristo, né? O caminho todo, né? Sim. Apresenta a pessoa de Cristo. E sem a gente fazer nada, né, cara? A gente não merecia nada, assim, e de repente Ele é tão bom que entrega tantos benefícios, tanta coisa que já foi falado, né? Sim, é muita coisa. E isso, assim, que eu trouxe, assim, eu peguei alguns textos do Novo Testamento, tipo, pouquíssimas coisas, mas existe uma infinidade de versos no Antigo, no Novo, que dá pra você casar, assim, e falar, meu Deus, tipo, que isso? Ele advoga, né, cara? Ele, sabe, ele escuta é muita coisa, gente, é muita coisa. E isso que você falou, Paulo, é incrível, porque assim, ó, você aceita Jesus, quando você ouviu a palavra, você recebeu a palavra, só que você não conhece Jesus. Você, naquele dia, sim, você ouviu sobre Ele, aquilo te, de alguma forma, né, te cativou e você se entregou. Houve um dia que nós nos rendemos por ouvir a palavra dele, mas nós não conhecemos Ele. Quem que vai tornar Ele conhecido? Como a palavra fala, não vai ser necessário que ninguém ensine vocês. No sentido, você não vai precisar ter um professor particular, bíblico, que ande com você todo dia e que você tenha que ter aula com ele para ele te ensinar sobre a pessoa que eu sou. Não, esse professor, na verdade, é o Espírito Santo. Ele está com você, ele foi prometido, ele é um selo de garantia que está sobre você até aquele dia do arrebatamento, ou se você, né, morrer e quando você for ressuscitado, ele é o selo, e ele está com você e vai continuar com você até a consumação, por todos os dias. E é esse Espírito que dentro de nós, sem muitas das vezes a gente perceber, ele está ali, ó, escrevendo dentro do seu coração, imprimindo no seu interior, colocando lá no âmago, assim. O âmago é o profundo mesmo, assim, sabe, do seu ser. As entranhas, assim, ó, ele vai lá no fundo e começa a imprimir, começa a colocar. E comunica de uma forma que você que só você entende. Só você entende. E você não consegue, às vezes, nem explicar para outra pessoa. É bem isso que a gente se sente. Às vezes a gente tem história igual, a gente está no assunto que a gente comentou lá sobre unilateral, bilateral. São coisas que você, na sua cabeça, você tem aquilo resolvido. Tipo assim, eu creio, eu acredito nessa... Mas às vezes a gente não consegue nem expressar, colocar para fora isso em palavras. Tipo, porque, cara, ele comunica de uma maneira particular, personalizada. Do seu jeito, do jeito que... Não que existe é um testemunho só, ele está testemunhando de Cristo. Ele está trabalhando em você para que você se conforme a Cristo a cada dia mais, para que você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, né? Porque nascemos de novo como um bebê recém-nascido, a ideia é leitinho espiritual, leite, daqui a pouco alimento um pouquinho mais, né, sólido, daqui a pouco alimento sólido que faz você ficar adulto, maduro. E é esse o trabalho do Espírito Santo. Pega você recém-nascido em Cristo e cuida de você como uma mãe. Como uma mãe. Porque se você tem até estudos que mostram isso, que as manifestações do Espírito Santo e os ministérios que ele manifesta e que ele opera, muitas características da mãe. Tem o pai, o filho, a ideia da família, né? O pai, o filho, e o Espírito Santo é como se ele desempenhasse muitos papéis da mãe. E é muito louco isso, porque ele tem um papel que, né, quem na família é a consoladora? Quem que, mesmo que o filho errou, que o filho, o pai está querendo esganar, o pai está querendo matar o filho, o pai está querendo bater, quem que intercede? Quem que até às vezes entra no meio? É a mãe. Ela tem uma sensibilidade, ela tem sabe, não estou
limitando o Espírito Santo a essa questão da mãe só, mas nós vemos muitas manifestações dele, semelhanças, sabe, similaridades com o ministério da mãe, sabe, de consolar, de advogar as causas dos filhos, de defender o filho. Não mexe com meu filho. Você não mexe com meu filho, que o negócio vai ficar estranho do seu lado. E o Espírito Santo é assim, gente. Quando os inimigos vêm, quando os demônios vêm, o Espírito Santo é tipo aquela mãe brava que entra na frente do filho e: você está mexendo com meu filho? Espera aí. Vem e entra para defender, para nos proteger. Cara, o que o Paulo trouxe aqui é personalizado. O testemunho é o mesmo, é Cristo. Ele está trabalhando para que Cristo seja formado em mim e em você, mas a maneira é personalizada. Às vezes, da maneira que ele comunica com Felipe, não é a maneira que ele comunica comigo. Ele tem um jeito de falar, de manifestar com um, tem um jeito de tocar o outro, toca diferente no outro. É do jeito dele, individualmente, de acordo com a maneira que o Senhor criou. O último texto que eu quero ler com vocês está em 1 Pedro 1, o verso do 3 ao 5. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Diz assim, olha só esse texto, gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Gente, o último texto que eu trago para vocês e um último elemento que eu quero falar sobre a aliança com vocês aqui é que ela jamais, essa aliança que nós estamos falando aqui, essa nova, feita em Cristo Jesus, a qual eu e você temos o privilégio de nascer nessa geração e de poder ser alcançado por essa aliança e hoje ser parte dela. Na verdade, somos mais do que isso, somos ministros, porque estamos ensinando outras pessoas a respeito dessa nova aliança. Essa aliança, irmãos, ela jamais se extinguirá, quer dizer, ela não tem fim, ela nunca vai acabar, ela é eterna. Ela não perde o valor e está sendo preservada e será revelada plenamente na consumação, no fim dos tempos ao qual nós já estamos aí, às portas, estamos vivendo. Então, essa aliança, nós falamos aqui um juramento santo, alguns elementos que nós trabalhamos aqui, é um juramento santo da parte do Senhor, inviolável, tem tudo a ver, e nós vimos a importância do sangue dentro de toda essa realidade, que sem o derramamento do sangue, sem o derramamento da vida, não era possível remir pecados, não era possível beneficiar essa humanidade que estava morta nos seus delitos e pecados. Expiação. Jesus entrou naquele lugar, nos céus, aspergiu seu sangue. Ele, no madeiro, foi aspergido o seu sangue. E tanto na terra quanto nos céus, ele remiu o pecado. Dizem, não sei, por história, que na época a Arca da Aliança estava embaixo ali. E quando racha, o sangue de Cristo cai sobre a aliança. A Arca da Aliança. Isso é história. História, né? Uhum. Aí se cumpre. Ele lacra a lei e vem a nova aliança. Vimos a importância da ceia dentro desse contexto, como a gente consegue, quer aprender sobre a aliança, olha para a ceia, medita na ceia, sabe, busca discernimento na ceia, e que nós vemos ali, né, a revelação do Senhor a respeito disso. O Senhor quer relacionar, o Senhor quer ter intimidade, o Senhor desejou muito aquilo, e Ele disse, eu vou fazer um jejum. Você sabia que Jesus está jejuando, né? Vocês sabiam disso? Jesus está jejuando de vinho.
Ele falou assim, eu não beberei desse cálice até aquele dia no reino. Jesus está jejuando. Um jejum de vinho. Ele só vai beber naquele dia no reino. Aquele dia que a alegria dele vai estar completa. Porque ele está aguardando a noiva dele ficar pronta, né, para o casamento, para o encontro. Então, assim, a ceia nos traz várias revelações a respeito de aliança. Nós éramos estranhos, mas agora somos íntimos, somos aproximados, feitos herdeiros, ministros de uma aliança superior. Quantos gostariam de estar no nosso lugar? A palavra fala assim que os profetas desejaram muito ver e viver o que os discípulos viveram naqueles dias. Os profetas, quando eles tiveram revelações lá atrás, eles, meu Deus, eu quero ver isso. E os discípulos tiveram a oportunidade de ver, só que nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. E um dia veremos. Um dia veremos. Então, essa aliança gravada agora na nossa mente, escrita no nosso coração, jamais se extinguirá. Eterna, não tem fim. Gente, um pouquinho aí do que é a aliança. Deus fala no meu coração que esse treinamento aqui não é um treinamento teológico, não é, vocês estão vendo, é um treinamento bem simples. Mas a ceia é um novo concerto. Uma nova expiação do seu pecado naquele momento. Se você ler em 1 Coríntios 11, 23 em diante, ele vai falar. Mas vamos ler aqui o 28 e 29. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba o cálice. Pois, esse é importante, o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Amém. Isso que ele está dizendo aqui. É porque tem muitas pessoas que vêm e tomam ceia e não se consertam. Continuam. Quer relacionar de uma... Mas ele é errônica. Aí o cara assim, mas eu tomei a ceia. Mas daí? É a mesma coisa que tivesse tomado um copo de cachaça. Sim. Então... Não tem conhecimento, não tem compreensão, não tem prática, vai morrer. Bebe e come para sua própria condenação. É a mesma coisa de um juiz. O juiz, se ele não cumprir com uma lei e se ele não obedecer às leis, ele não é um juiz. Assim mesmo cabe a cada um de nós que nós temos que cumprir essa lei, obedecendo, pedindo perdão, nos consertando automaticamente, todos os dias. Essa aliança não precisa que você fique tomando a ceia, mas que você fala, Senhor, me perdoe, Senhor, tem misericórdia. Ele vai indo e vai tocando a sua vida, se consertando automaticamente. É uma comunhão, como a gente tem falado, uma comunhão construtiva de intimidade, de relacionamento, dia a dia. O que Deus fala no meu coração é, esse treinamento aqui, o Senhor tem falado assim, Mike, para despertar e conscientizar vocês de questões simples, mas essenciais. Porque eu quero que vocês sejam aqueles que ensinam como quem tem autoridade, porque vivem. Chegamos na reta final, sábado que vem eu vou encerrar esse treinamento. Nós vamos falar de alguns exemplos de vida diária com Deus, algumas ameaças que podem nos impedir e algumas recompensas. E aí eu encerro essa minha parte. Mas eu entendi do Espírito Santo e ele falou para mim hoje, Mike, esse treinamento é para que vocês se conscientizem, se despertem para a questão essencial, simples, que é a vida diária comigo, mas que, se negligenciado, essas questões simples, esses fundamentos tão importantes aqui, compromete tudo. Compromete tudo. Então, nós precisamos desenvolver essa nossa vida diária com Deus. É diário, é esse chamado para essa comunhão, esse compartilhar, e é uma construção. O Espírito Santo está nos ajudando nisso. Ele está nos capacitando, vai continuar
capacitando, comunicando, falando, Ele vai continuar fazendo a parte dele, como nós falamos aqui. Existe a nossa responsabilidade, existe a nossa resposta, né? A nossa obediência, mas Ele vai nos capacitar para que também isso seja possível. Então é isso, gente. Terminamos aí a parte dos fundamentos, né? Existem mais, eu tenho certeza disso. Existem mais fundamentos da vida diária com Deus, mas o que vem no meu coração, os que ficou no meu coração foram esses: palavra, oração, jejum, louvor, temor, vigilância e aliança. São esses daí que para mim me destacou, o Senhor colocou no coração e foram os que eu compartilhei com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Esse treinamento tem sido muito rico para mim, tem enriquecido muito minha vida espiritual. Às vezes a gente não consegue estar aqui, às vezes, né? A gente faltou algumas vezes, questões pessoais. Sim. Mas eu queria, primeiro, como testemunho no corpo, pedir desculpa por essas faltas de compromisso. Porque não é contra o ensino, mas são questões da vida que tiram do compromisso. Mas estar aqui e contemplar tudo isso que você trouxe para nós, que Ele trabalhou primeiro no seu coração e agora também no nosso, eu só tenho a agradecer. É gratidão pura por Deus estar usando a tua vida e tem sido de crescimento espiritual muito grande na minha vida e da Ruth também. Amém. E a gente tem praticado aquilo que a gente aprende aqui também na nossa escola bíblica, que é o foco principal. O foco principal. E a gente tem também, isso tem refletido na nossa vida em casa. Eu digo que, como forma de testemunho, eu tenho uma dificuldade enorme com a minha ira. Eu sou muito irado e eu não sei porquê. Mas durante muito tempo da minha vida, eu tive problema em controlar os meus impulsos explosivos. E desde que a gente começou com esse novo ministério na nossa vida, e vindo para esse treinamento, a gente viu algumas questões de como lutar contra esses impulsos da carne, e a gente tem colocado em prática e foi como um antídoto contra o mal, cara. E a nossa vida, hoje mesmo, antes de vir para cá, a Ruth não estava se sentindo bem, ela ficou em casa, ela estava muito desgastada em relação ao trabalho secular dela. Sim. E eu falei, não, mas eu tenho que estar lá. A gente não pode fracassar com esse compromisso. E eu vindo para cá, ela me mandou uma mensagem de comover o coração, de ela estar muito orgulhosa do homem que eu tenho me tornado. Glória a Deus. E a calma e o novo cântico que Deus colocou na minha boca, de palavras de santidade, palavras edificantes, toda aquela ira saiu de mim. Então, só tenho gratidão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Gente, eu fico feliz por isso, por ouvir isso, Vitor. E eu quero, assim, sabe, agradecer ao Senhor e agradecer vocês, né, por vocês estarem se esforçando. Eu sei que não é fácil, gente. Só Deus sabe as condições que nós viemos para cá. Só Deus sabe. Mas é recompensado. Isso aqui, cara, não tem preço. A recompensa já estamos recebendo. A verdade é essa. Já estamos recebendo recompensas e vai se concretizando aí, vai sendo recompensado mais ainda, principalmente quando você estiver ministrando, ensinando, você vai perceber o favor do Senhor. Você vai perceber a graça do Senhor através do seu ensino, porque você está fazendo uma coisa aqui que você está dando honra à palavra do Senhor. Cara, isso, eu sempre falo isso. O dia que você honra a palavra, Deus vai te honrar. Então é isso. Vamos orar para a gente agradecer a Deus por esse momento. E no sábado vamos, aí se Deus permitir, quiser, a gente vai encerrar esse Vida Diária com Deus aí. Para mim foi muito rico, irmãos. Para mim isso mexeu muito comigo, esse assunto mexeu muito comigo. E o Senhor falou, compartilha isso. Eu não ia nem compartilhar, o Ney iria começar já o treinamento, né, de interpretação bíblica, mas eu falei, Ney, eu senti um comando do Senhor e eu preciso fazer. E a gente deixou certo. E eu acho que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está operando, o Senhor está fazendo.